Eu fui convidado para pregar na série de conferência da igreja em que pastoreei por 5 anos, de 2009 a 2014. E pensando no que eu poderia falar, eu separei então esse texto, meditei bastante sobre ele e gostaria de compartilhar aqui com todos aqueles que desejam aprender um pouco da Bíblia. A princípio eu pensei nos dois caminhos. Foi o texto que eu falei para os irmãos. Aqui eu vou me ater apenas a um caminho, ou seja, o caminho estreito, que está lá em Mateus 7, 13 e 14. E não só ater a esse caminho, mas eu gostaria de dizer o que tem no caminho estreito. Jesus falou para os discípulos que eles deveriam entrar no caminho estreito. Bom, sabemos que, então, o caminho certo é o caminho estreito. Mas a minha questão e a minha pergunta foi, e a minha mensagem, o que tem no caminho estreito? Eu gostaria de estar meditando sobre esse assunto. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há os que acontecem. Então esse texto, Jesus fala para os discípulos que eles deveriam fazer uma escolha. Nós nascemos, entramos no mundo já pecadores, porque a Bíblia diz em Romanos 3, 23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos longe da glória de Deus. Então chega uma certa hora que nós precisamos fazer uma decisão. E aqui há uma porta estreita e uma porta larga. Um caminho estreito e um caminho espaçoso. O texto fala que o próprio Jesus dizendo que apertado é o caminho que leva à vida e poucos há o que encontram. Então as pessoas elas procuram ou entram mais pela porta larga e pelo caminho espaçoso, porque esse caminho é o caminho que ele proporciona ao nosso corpo fazer todos os nossos desejos. Então, a maioria das pessoas optam por esse caminho, até porque elas não conseguem ver além desta vida. E Jesus, aqui nesse texto, ele procura mostrar para os discípulos, para todos nós, o caminho apertado que leva à vida, ou seja, a vida eterna, salvação, o céu. E esse caminho é um caminho apertado, ou seja, é um caminho em que você tem que renunciar tudo aquilo que Deus não concorda, não está na sua palavra. Então vejamos um pouco deste caminho. E se você não creu em Cristo ainda, em que caminho você está? No caminho largo? Ou fazendo todas as suas vontades da família, vontades das pessoas? Ou no caminho apertado? E aqueles que são crentes estão no caminho apertado, mas no caminho apertado há algumas coisas que nós precisamos também entender e viver essas coisas. Foram as que eu coloquei aqui, dentre muitas outras, mas a meu ver foi o texto o que eu quis passar. Vejamos então. A primeira coisa que eu quis falar sobre
o que tem no caminho apertado. Então você fez a decisão por sua salvação, creu em Jesus Cristo, abriu a porta e entrou. Então está no caminho apertado. Então o que tem nesse caminho que eu preciso me ater, que eu preciso fazer e que eu preciso viver até encontrar com Jesus? Enquanto nós não encontrarmos com Jesus, nós estamos no caminho. Quem creu em Cristo está no caminho apertado, no caminho, na porta estreita. Entrou por ela e está nesse caminho. E está andando, ou está parado. Esse caminho tem várias coisas. E a primeira coisa é transformação. Disse Romanos 12:2. E não sedes conformados com este mundo. Então a primeira coisa que tem no caminho é uma mudança conforme o pensamento que há no mundo, o que é oferecido. E Paulo fala assim: não sedes conformados com este mundo. Não vivei como vivem as pessoas deste mundo. Não faça as coisas que elas façam. Procurai agora um novo caminho. Mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, quando a pessoa crê em Cristo, ela tem uma renovação, ela passa a entender agora o caminho de Deus. Ela passa a entender que o caminho de Deus, o caminho apertado, ele tem regras e ele tem uma lei, que é a lei de Deus, que é a Bíblia. Então essa pessoa ela passa por uma renovação de entendimento. Antes ela não entendia esse caminho. Muitas vezes, né, as pessoas perguntam: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque elas não entendem essa transformação, essa renovação. Não é que eu não posso fazer, eu não faço porque não me convém, não faz mais parte da minha vida, do meu mundo que é de anterior. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse novo caminho ele é pautado por mudança de vida, mudança de pensamento, nova maneira de viver. E isso é importante. Nós vemos hoje, e por todo lado, igrejas, irmãos, levando o mundo para dentro de suas casas, para dentro de suas vidas. Essa pessoa não foi transformada, não houve transformação. Porque eu creio da seguinte forma: a igreja é uma coisa, o mundo é outra. E o que se vê hoje é as pessoas enganadas, né, por Satanás, procurando levar o mundo para dentro das igrejas. Você vê a igreja de tudo quanto é tipo, desde de show, de baile, de coisas que não faz parte mais da vida cristã. E as pessoas têm levado isso para dentro do mundo, para dentro da igreja, para dentro de suas vidas. Então elas talvez estão no caminho, mas não estão transformadas. Ou esqueceram desse versículo que havia a transformação e a renovação. Então a primeira coisa que uma pessoa tem que ter e uma igreja é transformação. Nesse caminho é um caminho de transformação, de renovação. O mundo fica aqui fora e lá dentro é uma outra coisa, uma outra maneira, uma outra forma de vida. Pode ser que vai ser o próximo estudo meu na sequência,
que essas pessoas vão chegar diante de Jesus, que essas igrejas vão chegar diante de Jesus, e ele vai dizer: eu não vos conheço, vocês não se transformaram, vocês conformaram com o mundo. Ele fala: não sejam conformados com este mundo, ou seja, com as coisas que ele pratica, mas transformados, quer dizer, transformados pelo que Deus ensina que a Bíblia faça. O povo de Israel era um povo diferente dos demais, porque era um povo onde Deus agia, então devia ter transformação. Então você está no caminho, você não pode perder de vista que você tem que se transformar. Se você está meio transformado ou meio conformado, pare um pouco, pense, olhe nesses versículos e transforme-se. Né? Não há, diz a Bíblia, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se nova pessoa ela é. As coisas velhas se passaram, o que se fazia antes não faz hoje. O que acontece hoje? As pessoas estão transformando o que ela fazia antes em coisas evangélicas. Isso é errado, isso é reprovado pela Bíblia. Você pode aprovar, mas Deus não, nunca vai aprovar. É sempre o contrário daquilo que o mundo ensina. Outra coisa que eu coloquei que tem no caminho estreito, que nós sempre vamos fazer, isso daqui até você encontrar com Jesus, você tem que estar voltando, se perguntando, porque nós somos propensos a pecar, nós somos propensos a voltar atrás. Nós vemos que Israel muitas vezes, sempre Moisés, sempre Deus estava falando: vocês ainda estão no Egito, vocês vivem com a cabeça no Egito, mesmo vendo todas as maravilhas que eu tenho feito. Então uma das coisas que a gente tem que fazer é sempre estar voltando e repensando nossa vida cristã, mesmo dentro do caminho estreito. E a segunda coisa é a decisão. Dizia Jesus: ora, ia com ele uma grande multidão. Isso está em Lucas 14, 25 e 26. Veja que Jesus foi seguido por grande multidão. Mas as pessoas que seguiam Jesus são as mesmas do nosso tempo. Elas não têm interesse em transformação. Muitas vezes elas não estão interessadas em sacrifício. Muitas vezes elas não estão interessadas em andar pelo caminho estreito, em mudar de vida, em arrepender-se. A maior parte dessa multidão estava interessada em proveito próprio, comida, bens, cura. E Jesus veio oferecer salvação. Foi o ponto de vista dele. E ele manda que sua igreja hoje pregue salvação, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Depois batizar e depois ensinar. Jesus não mandou fazer outra coisa. Então Jesus, na época dele como hoje, há muitas pessoas que estão o seguindo, que estão nas igrejas, que o seu interesse é material, não é espiritual. E isso faz com que essas pessoas sejam inconstantes. Na maioria delas não salva, procurando apenas o interesse próprio, que é uma cura, que é um bem, que é os filhos. Jesus não disse isso. Ele ensinou que nós devemos crer e as demais coisas serão acrescentadas. E ele então volta para essa multidão e fala: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filho, irmão, irmã, quer dizer, se você tem que fazer uma decisão, ou eles ou Jesus. Eu creio em Cristo por quê? Porque a minha decisão foi pela minha salvação.
Então eu tenho que tomar uma decisão, mesmo que isso seja contrário à minha própria família que ele coloca aqui. Nós vemos muitas pessoas, eu conheço e vejo, pai, filho, irmãos, irmãs, que a tendência deles é procurar tirar as pessoas do caminho do Senhor. Eles estão no caminho largo, para eles o caminho largo é importante, e eles fazem de tudo para tirar você do caminho. Muitas vezes fazem festas, fazem isso, fazem aquilo, no domingo fica e convida as pessoas, não, são um dia só, não tem problema, e nisso você vai caindo. E é uma decisão que a pessoa precisa fazer. Não. Primeiro, Deus. Nesse texto eu usei um outro versículo que era também de Mateus 22:37, que fala assim: amarás ao Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, Deus quer ele em primeiro lugar. Diz: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro. Então aqui você tem que fazer decisão. As pessoas que querem entrar, que querem estar no caminho estreito, que andam no caminho estreito, é uma vida de decisão. E ainda a sua própria vida, quer dizer, tudo aquilo que você tem, que você faz, que você quer, se você não decidir ao lado de Jesus, não pode ser meu discípulo. Você vai ser um seguidor. Discípulo é aquele que aprende e aquele que dá continuidade. É isso que Cristo quer que façamos, que nós aprendamos e que nós damos continuidade, e não ser só um seguidor. O seguidor é aquele que ouve, vai ouvindo junto, mas ele não faz nada. A intenção dele é só estar ali no meio. Então, decisão aqui, tanto quanto a família, quanto a sua própria vida. Então você tem que a sua própria vida tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você faz, o seu lazer, principalmente o lazer, né? As pessoas hoje, mas eu trabalho a semana inteira, eu faço isso, faço aquilo, e às vezes ela abandona a casa do Senhor aos domingos. E Deus pede apenas que um culto para você dar. Então é uma vida de decisão. O terceiro é renúncia. Lucas 14:33 diz assim: assim pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui ele não está falando de dinheiro. Jesus aqui está falando das coisas que você tem, das coisas que você possui. Tudo. Tanto da sua parte cultural, da sua parte financeira, da sua parte emocional, da sua parte relacional. Jesus está falando tudo quanto tem. Se você não renunciar por Cristo, você não pode nem ser o discípulo dele, que nem seguidor. Então é uma vida no caminho estreito. Nós temos uma vida de renúncia. Precisa renunciar. Você renunciaria a tudo que você tem hoje por amor a Cristo? Ou tudo que você tem ou possui está em segundo plano e em primeiro Jesus Cristo? Você busca primeiro o reino de Deus? É essa a intenção desse versículo. Se a sua resposta for assim: eu busco o reino de Deus e depois vem as demais coisas que eu faço, mas primeiro eu procuro servir a Deus. Então você está da forma certa e correta. E isso é que Deus quer. Que tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que está à minha volta, tudo que eu almejo, que isso seja a segunda parte. Então eu vou ser um discípulo de Cristo. No quarto ponto, eu coloquei serviço. E esse texto está em Lucas 9:57-62. Notem esse relato. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, são 3 pessoas, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que for. Olha, aparentemente isso aqui é maravilhoso, né? Seguir-te-ei para onde quer que fores. Deus, ele quer ouvir isso de cada crente, de cada pessoa. Jesus quer
ver isso nos seus seguidores. Esse versículo 57 aqui, primeira parte, é o que Deus quer de cada um de vocês. Seguir-te-ei para onde quer que for. Quer dizer, ouvirei a voz do Senhor, ouvirei a voz de Deus. Jesus é mais importante na minha vida. Mas veja que vai acontecer algumas coisas aqui abaixo. Olha, disse-lhes Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não ofereceu nada para eles. Então, é um dos textos que mostra que Jesus, ele oferece a única coisa para a gente é a salvação. Ele não oferece bens, ele não oferece riqueza, ele não oferece cura, embora ele cure, mas é o segundo plano. Todas essas pessoas que estão focadas na pregação desse sistema e que seguem esse sistema, tem algo errado. Ele não ofereceu nada para eles. Ele falou: não tenho nada. Já pensou? Jesus era Deus, estava na terra e não tinha onde reclinar a cabeça. E aí as pessoas andam pregando um evangelho de prosperidade, um evangelho disso, um evangelho daquilo. Isso não tem fundamento bíblico. E você não deve fazer parte disso. Continuando o texto: e disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu. Aqui vem o que nós sempre falamos, né? As desculpas. Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Quer dizer, é uma pessoa muito importante na vida dele. Mas era mais importante do que Jesus. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então Jesus sempre mexe com o que é mais importante na nossa vida. Por quê? Porque ele quer saber se nós o amamos de verdade. Se somos vamos dizer assim, merecedores da sua morte na cruz. Diz também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Mais uma vez, a família é importante. Aí Jesus chega no final aqui, ó, e diz: Jesus lhe diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Arado era uma ferramenta de trabalho, por isso que eu coloquei serviço. O reino de Deus é um lugar de trabalho, de serviço. Primeira coisa, de pregação do evangelho. Assim como você foi alcançado por uma pessoa. Não foi um anjo que te pregou o evangelho. Não foi Deus que veio e te pregou o evangelho. Não foi Jesus que te pregou o evangelho diretamente. Foi alguém. Assim você deve continuar essa corrente. E isso é serviço, né? O arado era um instrumento de serviço. Por isso que eu disse, no caminho estreito há muito serviço. Primeiro, pregação do evangelho. Há muito trabalho para as pessoas dentro de suas igrejas, que elas devem fazer, porque elas fazem parte do corpo. E cada parte bem ajustada faz com que o corpo cresça e trabalhe de uma forma bem ampla e bem ajustada. E essa ferramenta de trabalho é chamada arado. O arado você tinha que ter extremamente cuidado com ele, porque se você olhasse para trás, você perdia tudo o que estava fazendo e ainda corria o risco de se machucar. Então Jesus fala assim: olha, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, se você creu em Jesus Cristo, você tem muito serviço a fazer. Pregar o reino de Deus, orar, visitar, trabalhar dentro da sua igreja de acordo com o que o seu pastor te ensina. Então é apto para o reino de Deus. 5. O quinto ponto eu coloquei como fidelidade, firmeza e constância. No reino de Deus,
Essas três palavras é importante. Na igreja de Cristo, essas três palavras são importantes: fidelidade, firmeza e constância. Jesus quer que nós vivemos assim. Deus quer que nós vivemos assim. E eu usei alguns versículos aqui anteriores, de 1 Coríntios 15, 55 a 58, diz o seguinte: onde está o morte, o teu aguilhão, quer dizer, o teu poder? Onde está o inferno, a tua vitória? Então existem duas palavras aqui que elas são reais: morte, todos nós vamos morrer e esse corpo vai ser enterrado. Existe também a parte espiritual, que também a morte faz parte. Na parte espiritual, a morte significa a separação da alma de Deus. Ou seja, aquelas pessoas que ficam no caminho largo, que Jesus falou assim, que vão para a perdição. Então, onde está a morte do teu aguilhão, está no caminho largo. Porque além dessas pessoas morrerem fisicamente, elas vão morrerem espiritualmente. Então a morte é um fato físico e espiritual. E onde está o inferno, a tua vitória? A vitória do inferno é quando uma pessoa entra pelo caminho largo e cai lá. Ele nunca enche. Ele é real. Ele não é fictício. É um lugar mesmo, onde estão todos aqueles que não creem em Jesus. Onde estão muitos anjos presos, onde estão muitos demônios presos. Muitas pessoas falam assim, pregando o evangelho, né? Vou destruir o inferno. O inferno é uma prisão. É a mesma coisa que quando se tem um julgamento.